Fala galera, estamos começando mais uma edição do Roda Bíblica, aquele nosso encontro, aquela conversa semanal, sempre muito bacana poder trocar essa ideia com você que nos acompanha, que já é inscrito no nosso canal, que segue a nossa turma lá no Instagram também. Muito obrigado aí, viu, pelo carinho, a gente realmente fica muito feliz cada semana, mais gente chegando aí, fazendo parte dessa família. Vou apresentar aqui os meus amigos que já são parceiros aqui do nosso bate-papo, vou começar agora com o Vinícius. Vinícius, seja bem-vindo, mano. Bom te receber aqui, velho. Cara, felicidade aí estar com vocês mais uma vez sobre a mesa, né? A mesa é um lugar legal para conversa. Muito feliz de estar aqui. Convidado bastante especial hoje mais uma vez, graças a Deus, buscando aí os 3 pontos. É isso. Boa. Cara, os convidados, de fato, são muito melhores que o programa. Com certeza. Inclusive o programa só continua existindo porque tem convidados bons e porque o Marco traz a mesa. Senão... Cara, cara, o pessoal é muito bom de produção. De fato. Verdade. Muito bom. E aí, Marcão, seja bem-vindo de novo, mano. Legal te receber aí, ainda que você chegando atrasado, mas é legal te receber, cara. Beleza, de novo, né? Toda segunda, a mesma coisa. Eu senti a ironia do colega aí, mas fiquei chateado, cara. Eu não vou rebater, né? Eu como bom cristão. Vai ficar na sua. Respirar fundo, ficar na minha, né? Virar outra face. Isso. Mas os convidados é o network mesmo, né, cara? Porque a gente não paga R$1, não ajuda os caras nem nada, velho. Nem no estacionamento. Eu vou falar que da semana passada. Vou falar que da semana passada eu fiquei com o Virgão aqui perguntaram: eu tenho um estacionamento lá perto? Ah, tem lá, mano. Quem sabe a gente consegue uma parceria aí, né? Exatamente. Inclusive, quem nos assiste aí, ó, pode entrar lá no nosso Instagram, lá, manda um direct pra gente fortalecer essas parcerias aí, pra gente vai ser muito bacana. O nosso convidado hoje, quem sabe ele vai ajudar a gente a conseguir um patrocínio. Olha aí. Porque hoje é o cara hoje é o cara do network, mano. Aleluia. Glória. Hoje é bem assim. Então. Olha aí. Hoje vamos plantar a sementinha direito, hein? As portas vão se abrir, varão. Boa. Já que você falou do convidado, Marcão, apresenta ele aí pra gente, já que você já até falou, né? Que esse você conhece. Esse eu conheço. Vamos falar das redes sociais primeiro? Do @Roda Bíblica Podcast? Boa, pode falar. @Roda Bíblica Podcast em todas as redes sociais aí no YouTube, no Twitter, no Instagram. Vai lá no Instagram, segue a gente. E tem o Cortes também no Instagram, no YouTube. Você consegue achar o nosso canal de Cortes. É um outro canal, além do Roda Bíblica Podcast, tem o Cortes Roda Bíblica Podcast, facinho de encontrar a gente aí em qualquer rede social. E sempre compartilha o conteúdo, viu? Manda pros seus amigos, manda pra todo mundo aí pra gente viralizar aí pra esse nosso bate-papo. Vai lá, Marcão. Cara, nosso convidado hoje é um cara que ele não tem papo na língua, não. Ele é corajoso, fala assim o que pensa mesmo, se posiciona nos assuntos, se posiciona politicamente. Legal. Se posiciona pessoalmente, né? Mas é um cara multitalento, é um cara muito talentoso, é um produtor musical extremamente, assim, reconhecido. Já produziu diversos artistas que venderam milhares de discos no mercado. Como compositor, é um cara que tem muito sucesso como compositor. Já escreveu músicas que foram música mais tocada do ano, a música mais tocada gospel. Ele já, no seu trabalho como cantor, já foi da Som Livre, tem gravadora própria. Então, assim, ele é um cara que ele é muito próspero em tudo que ele faz. E muito talentoso, sem puxar o saco dele. É um cara que tira leite de pedra, assim. Desde de estar num estúdio excelente igual o dele, a estar num estúdio com uma estrutura pequena, ele consegue tirar um som excelente, todo mundo fala disso. Então, Roda Bíblica hoje tem o prazer de conhecer aqui o pastor, produtor, músico, compositor, Wesley Ross. Uhul! Caramba! Muito bom! Você aumentou minha responsabilidade, hein, cara? Eu fiquei esperando, esse cara vai entrar? Quem é esse cara? Cadê ele? Cadê o cara? Quando ele chega? Prazer, gente. Prazer estar aqui com vocês. Marcão é um amigo e eu combino muito bem com ele essas coisas. Né? Eu falo pra ele, pô, cara, tá garantido. Depois a coxinha e o Dolly tá garantido. É um amigo, é um profissional que eu respeito muito. Se tornou um grande amigo, né? De dentro da minha casa. E prazer estar aqui. Eu vejo só que vocês colocam na mesa aqui pessoas importantes.
Então eu tô me sentindo hoje, cara. Legal. Hoje Legal. eu tô, o negão tá se sentindo. Boa. O moleque tá solto. Tá solto, né? Hoje vai. Tá mais soltinho que arroz de vó. Brincadeira. Ô Wesley, começa contando pra gente o seguinte, cara. O Marco colocou aqui essa faceta que você tem, assim, multitalentosa. Eu Pô, queria tá- entender, ele falou tá ali, tanta tá coisa, eu aqui. falei, será que vai ser um programa pra cada assunto desse? Cara, você tá em todas. E nos últimos tempos também, sempre envolvido muito em polêmica, em você dando a sua opinião. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso pra gente, assim, principalmente dessa questão da polêmica. Você faz isso porque você tá dando a sua opinião mesmo, é aquilo que você pensa? Sim. Ou você já tem aquela ideia de falar, pô, eu vou fazer isso daqui porque eu sei que a galera gosta, segue, vai dar um burburinho e tal? Veja bem, o que torna polêmica é quando você externa. É simples, quando você não coloca pra fora, você não vai confrontar. Então, por exemplo, vai dar um burburinho, vamos falar. Pra isso eu teria que ter um blog, eu não tenho blog. Então eu não sou blogueiro, eu não tenho um perfil de opinião, como um canal. Você tem no canal No Entanto, você tem o Fuxico Gospel, você tem... Eu sou Wesley que prega, eu sou Wesley que canta, que toca. Então, mas eu sou um Wesley cidadão, eu sou um Wesley leitor, eu sou um Wesley preto. Então, quando vejo essa negada mimizenta, eu dou minha opinião. Então, eu falo de coisas que eu vivo, que eu sou, que são relevantes. Não é que é para alimentar, não é para me tornar um formador de opinião, embora eu tenha me formado. E que bom, porque se eu formo opinião para uma fatia que vai positivamente pensar e ter uma base para as coisas ao qual eles têm dúvidas ou minhocas na cabeça. Então, e o principal, como um pastor, eu tento sempre trazer para um lado de uma dinâmica bíblica, do ponto de vista bíblico. Então, isso é interessante, porque acaba sendo uma orientação para as pessoas. Então, não é uma jogada de marketing, não. Eu sou natural assim mesmo. Natural mesmo. E trabalhar com crente, que você falou do pessoal mimizento aí, né? É O cristão tá... complicado, cara. Jesus não aguentava esses caras, bicho. Jesus sentava o rei, falava... O problema de Jesus era com os caras do Sinédrio. O problema de Jesus era com os doutores da lei. Né? Os caras que gritavam Hosana, Hosana, foram os mesmos que foram lá e gritaram crucificam, crucificam. Essa racinha já, a esquerdalha gospel já existia naquele tempo. Jesus chegou no templo lá, não aguentou não, sentou o sarrafo dos caras, né? Aí você vê um Pedro que andava com ele, de repente Jesus tendo que mostrar que também ao mesmo tempo na sua divindade ele era um Jesus humano que também não tinha saco pra aguentar não, ele chamou Pedro de diabo. Ô, Satanás! Então, assim, tem umas respostas que eu dou na internet que o cara fala assim, ô meu anjo, o cara xingou minha mãe, quer que eu chame meu anjo. Não, eu tô onde Jesus, eu vou chamar você de cão. Pois é Se verdade. Jesus não teve saco, Wesley Rosa vai ter, cara. Ah, pai, ainda se diz pastor. E não sei o que, tem uma galera que entra assim, né? Eu falo, caramba, o cara quer ver perfeição em mim. Deus olhou do céu pra terra, não viu um justo, mas a Dona Maria quer que o Wesley seja... dá licença, velho. Wesley, o pessoal pega no seu pé por você se posicionar politicamente? Muito. Como que você vê essa questão do cristão e a política, assim, essa... Essa é a questão, porque eles não têm noção do link que é e da essência política, que ela é 100% cristã. Quando ele entender que a palavra de Deus ela já te treina para que você seja político, né? É porque ficou aquele estereótipo da política do terno, gravata, Brasília, ladrão e corrupto e etc, etc. Montaram essa panela. Mas o quadro político, ele vem desde o princípio. Deus já elege o homem para governar sobre a terra. Governo é comando. Governo é quando você tem domínio sobre aquilo. Então, veja bem, o homem já foi feito para governo. Aí você tem uma era onde as pessoas são governadas. Eram juízes. Depois de juízes vem reis. É só ler Bíblia, gente. Sim. Juízes, reis e mulher. Tinha juíza. Né? Então tinha rainha. Então, quando você vê que Deus já constituiu tudo isso, aí vem os textos anexos que fala feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, ele fala já da soberania sobre o comando. Tem que haver uma mentalidade de Deus sobre o comando, que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo padece. O povo não lê Bíblia. Então, quando você olha tudo isso, aí você vê os principais reis, você vê Saul, você vê Davi, você vê Salomão, e você vai vindo, vai desencadeando homens que tinham pacto com Deus, que faziam propósitos com Deus. Então você vê que a política do governo da época era muito linkada com a mentalidade de Deus, né? Aí para quebrar tudo, Jesus fala que vai voltar para governar sobre... Ah, irmão,
Olha que o governador maior vai voltar e governará sobre tudo e todos. Então, pronto. O universo cristão, ele deveria ser, na mentalidade do crente, aquela coisa obrigatória. Eu preciso me politizar. Legal. Eu preciso me politizar no sentido de impedir que... Por onde que entra a malignidade? Vai entrar com PLs, com projetos de leis, onde vai tirar de você o seu filho, vai tirar ideologicamente teu filho, porque você já não tem mais poder de aconselhamento. Quem vai aconselhar teu filho é o governo, é a escola, é a cartilha. Então aí entra a ideologia de gênero, aí entra uma série de fatores. Quem é que vai barrar isso? Tem que ter um cristão com a mente de Cristo, politizado biblicamente em Cristo. Eu vou falar um negócio doido pra você, que vocês não vão acreditar, mas tudo bem. Você sabia que Jesus tinha um cara político, que era o Costa Quente dele, e ele escondeu de todo mundo esse cara? Falou, vou esconder esse cara. Escondeu esse político e escondeu um cara cheio da grana. Ele falou, vou precisar de um cara de dinheiro para financiar algumas coisas para mim, porque 3 anos botando 12 marmanjos para andar comigo, para comer, para vestir. Jesus guardou esse cara, não falou para ninguém. E dorme no barulho que ele tinha 12 discípulos oficiais. Ele tinha 14. Um era político e o outro era milionário. Senador, tá? Político, senador. Um era senador e o outro era milionário. Pronto, joguei a bomba agora. Você vê que vocês... Como é que vocês lidam com isso daí, né? Tu me casa vai perguntar quem era o senador. Vou deixar vocês perguntar aí. Jesus tinha um senador. Legal. E ele tinha um empresário. Aliás, eu vou revelar para vocês, vamos ver. Deixa eu lembrar aqui a referência. É bom que já está ao vivo, que a gente já faz logo tudo. Assim, vamos pesquisar aqui no Google. Vamos lá. Olha como é Cuidado pra não colocar senador de Jesus. Vai aparecer aí, Magno Malta, os negócios assim, ministra, Damares, uns negócios assim. Eu já vou dar a referência pra vocês. Vamos lá. Olha como é fácil, gente. É só ler, mas o povo não lê também, né? O povo gosta de escutar. Aqui, ó. Tem Bíblia aí? Tem. Vamos lá. Evangelho de João, 19:38. Vai no 19 e lê o versículo 38. Gente, chegou o dia, hein? Chegou o pastor dia, hein? Tem que ter uns caras desse. Um cara que segura bronca, que não deixa a malignidade entrar, não deixa um projeto de lei barrar a igreja, barrar o pastor, barrar a comunidade. Tem que ter esse cara. Boa. Jesus tinha. 31 ou 38? É 38. Então vamos lá. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus. Era o quê? Discípulo de Mas Jesus. ele não tá no nome dos 12. Mas tá aqui. E era senador. Ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, Jesus escondia o cara pra ninguém saber. rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Primeiro, ninguém sentava na frente. O cara tinha que ser muito macho pra sentar na frente de Pilatos. O cara sentava com Pilatos pra pedir pro imperador, olha, me entrega o corpo de Jesus. E o que Pilatos fez? Pilatos fez? Pilatos lhe permitiu. Vou negar pro senador? Vai você pedir o corpo de Jesus pra você ver? Eu vou negar. O cara é o cara, pô. Discípulo oculto. E ele tava sozinho? Com quem que ele tava? Não, depois ele continua no 39. Também Nicodemos. Aquele príncipe dos judeus, milionário. Viera ter com Jesus à noite, né? Escondido. Foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra. Olha aí, o cara se encontrava escondido. Tipo, vamos lá, na era de hoje. Aí, dormiu. Os discípulos dormiu, Jesus? Dormiu. Tô chegando aí. Então, mestre. Então, amanhã eu vou fazer uma viagem, eu vou atravessar para a região da Galileia, então você precisa de quanto? Então, toma aqui. Não, Billy, conta comigo. Então, não, mas os caras estão dizendo que eu sou impostor, que eu não sou filho de Deus, vão querer me matar, eu sou da... Não, aí deixa com o senador. Isso é política. O senador resolve, ninguém vai te matar, não, fica tranquilo. Jesus passou 3 anos blindado, cara, por um político e um milionário. Jesus tinha um network também. Chupa essa manga aí. Tá vendo? Tá vendo aí? Jesus tinha um Jesus network. era o cara do network. Legal mesmo. O que acontece? O Zeca é teólogo também, o Wesley. Então vamos deixar... Fala aí, Zeca. Não, cara, mandou muito bem. Os caras que chegando a resposta pra ele. Não, cara, mandou muito bem. Boa, né? Que bom, Zeca. É bom encontrar gente que tem maturidade bíblica. Isso é muito bom. Show. Sim, cara, o texto bíblico dizendo, né, e relatando E não exatamente. tem revelação nenhuma, é só ler. Sim. É só ler, simples. Muito legal isso. Você já citou diversas vezes aí a questão da leitura bíblica, que o povo não lê. A gente sempre conversa aqui que o que parece que alimenta o povo de Deus são os louvores, a música. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque assim... às vezes a gente fica com a impressão que a música fala de tudo, menos de Deus, né? Ou da palavra de Deus, sei lá.
Queria que você falasse um pouquinho disso daí, já que, ao que tudo indica, e se você até confirma isso, que a música é o grande alimento do povo. Claro. Eu vou falar o que a música é. Talvez a turma que canta na igreja não teve um preparo, não teve um acesso a uma informação importante. O povo das matrizes africanas tiveram. Eles sabem quem são eles. O Ogã sabe quem ele é. Né? Então, por exemplo, quem escolhe o Ogã num terreiro, seja do Urubá, seja da Umbanda, seja do Candomblé, não é um músico, não é o cara do tabaco. Fala, tem um primo ali que toca tabaco, vamos trazer ele também. Não pode. Quem escolhe é a entidade. Aí começa por aí. Quem é que escolhe o músico da igreja? O baixista. Que falou, mano, meu irmão tá aqui na igreja, põe um cara pra tocar. Tem um cara aqui que toca teclado pra caramba. Se não tocar, o cara vai pro mundão. Segura o cara. Então, quem indica é a gig. Né? já no terreiro, quem indica é a entidade. Por quê? Porque eles sabem exatamente qual a função do levita, que a gente chama de levita, que é uma outra classe, não tem muito a ver com música, mas a turma qualifica assim, enfim. Então, vamos lá. O ministro da igreja e o ministro do terreiro. Como que o cara sabe que quando ele toca, ele traz espírito, ele conecta espírito? Primeiro que ele tem a música certa pra tocar, se chama ponto. Vai bater o ponto do índio, ponto do índio. Vai bater o ponto do boiadeiro, ele vai bater o ponto do boiadeiro. Vai bater o ponto enfim, de preto velho, vai bater o ponto do preto velho. O que é bater o ponto? É a rítmica certa para atrair aquele espírito. O espírito identifica com aquela música, ele escolheu aquela levada. Né? Ok. Então, olha só, o cara sabe que quando ele toca, o espírito vem. Na igreja é diferente, o cara tem que tocar 3 musiquinhas para as crianças e passar a linha para tirar o feto, para depois passar o microfone pro pregador, porque ensinaram que agora vem o momento principal do culto. Então, quem é o músico na igreja? Um coadjuvante. Ele não traz a presença de Deus, ele não conecta a presença de Deus como o Ogã conecta no terreiro. Então não foi passada essa função para ele. E olha como que é importante a questão do louvor. Não é que é o principal, porque tudo é constituído pela palavra. Satanás foi vencido pela palavra. O mundo foi feito pela palavra. Então, quando você, na música, você tem essa consciência de você ser um ministro, então você consegue ser um ministro na música, não só um cantor. Porque o que tem é uma galera do Ctrl-C, Ctrl-V, a galera do copy, né? Eles copiam o que a gringa tá fazendo e vai ministrar, inclusive, igual. Já vi gente imitando na Paula Valadão até na ministração. Sim. Porque é vazio, porque não tem. Ele escuta no CD para reproduzir, entende? Então, pra ele, é uma música sem palavra. É uma música Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos copiar porque tá na escala, tem que cantar. E canta o pregador também faz isso. Os pregadores assistem os pregadores, repetem os jargões, repetem tudo. Às vezes o cara copia o sermão mesmo. Mas como a pergunta é louvor versus palavra, olha só o que acontece. Dá ruim pra mim, que eu sou pastor. E eu faço louvor. Né? Você fala, o melhor momento é o da palavra. Matou o Wesley da música. Já deu ruim pro músico, né? Se eu falar, não, mas é o louvor que liberta, Deus habita em meus louvores, já deu ruim pro pregador. Então a gente tem que arrumar essa bagunça. E como que a gente arruma essa bagunça? A função do louvor é uma só, conectar o espírito na igreja. O cara do terreiro entendeu isso, eu só falo o cara da igreja entender. Por quê? Quando é que o espírito vem? Aí você vai ter, aí eu vou ter que ir longe. Quanto tempo eu tenho? Vamos lá. Vamos lá, fica à vontade. Jó 38. O que Jó 38 6 fala? Deus pergunta pra Jó. Jó, onde é que você estava quando construíram as bases, colocaram os pilares, o cordel de medir está falando do universo, ou seja, quando foi feito o universo, essa coisa toda, onde é que você estava? Aí Jó, sem saber responder, falou, pô, então, porque quando eu fiz tudo isso, as estrelas da alva juntas alegremente jubilavam, cantavam. O que ele está dizendo? Eu construí o universo escutando louvor. Eu construí o universo escutando música, e música ao vivo. Deus era chique. Não era playlist, não. Entendeu? Então, olha só, ele está dizendo que desde o princípio ele já se conecta com música. Aí você vê em Êxodo 25, o que ele fala para Moisés? Moisés, construa um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Ué, Deus não estava no trono? Não tinha querubins cantando para ele? Não tinha Isaías capítulo 6, fala que acima do trono tinha serafins. João fala que tinha 24 tronos com 24 anciãos. Por que ele queria sair do trono para estar no meio? Eu não vi anjo tirar Deus do trono. Eu não vi querubim, serafim tirar Deus do trono. Aí, em Êxodo 25, ele fala, eu vou sair do trono, eu quero estar no meio de vocês. Por isso que Davi fala que Deus habita em meio aos louvores. E aí Deus vai e assina embaixo dizendo, onde houver 2 ou mais, ali estou no meio. Então tem um segredinho nesse negócio aí do meio. Né? Mas tudo isso quem faz? A música. Deus falou lá em Jó que ele já se conectava com a música. Tanto que, você vê, Paulo e Silas estão tomando chicotada a tarde inteira por causa do adivinha. Quando é meia-noite, eles conseguem fazer o quê? Cantar. Música. Quando eles fazem música, o que acontece? Conectam o espírito que desce, causa um terremoto.
Aí você tem um cara que quer saber do rei, se ele vai pra guerra, se ele não vai pra guerra, e fala, e aí, o que eu faço? Ah, vai lá e conversa com o profeta. Chega em Eliseu fala, o que você quer? Ah, o rei quer saber aqui se... Eu falei, então, traz um músico. Por quê? Porque quando ele tocar música, Deus vai descer e vai responder. Ué, Eliseu não tinha comunhão com Deus? Por que precisava de um músico? Porque ele sabia que Deus habita em meus louvores. Quando o cara tocasse, viria a glória de Deus. Então, o músico da igreja falta entender isso, que ele não pode estar lá para cantar 3 musiquinhas e passar o microfone pro pregador. Ele tem que fazer a glória de Deus descer. Por isso que fica essa coisa desproporcional, que o músico é menos e a palavra é mais, porque o músico não se posiciona como ministro, só como tocador da igreja. Ô Wesley, então, Que fazendo legal. um link com isso daí, como que você vê pela sua fala, me parece que você vê a música como algo divino. Sim. Então, como que você vê a música fora da igreja, fora do ambiente da igreja? Como que você enxerga? Não a música em si. Tá. Por que não a música? Porque o conteúdo que compõe a música é o que vai originar qual caminho você está traçando, qual a mensagem. Você tem música política, você tem música romântica, você tem música erótica. Entendi. Você tem, né, por exemplo, um cara entrou num curso de Telegram que eu estava fazendo e ele falou assim, mas tem um porém, eu toco na noite e tal. E eu não entrei nesse aspecto de tocar à Sim, noite sim. porque eu tenho minha opinião profissional com relação a isso. Mas aí o cara falou assim, pô, é legal você tocar, por exemplo, uma música de Ivete, uma pessoa que fala de alegria, que fala de coisas boas. Eu falei, me cita uma música, né? Porque ele perguntou assim, você escuta Ivete? Eu falei, escuto. Escuto. Aí eu falei, a questão não é escutar a Ivete, é o que você escuta da Ivete. Isso serve para Ivete ou para qualquer pessoa, inclusive para crente. Porque quando você tem um filtro no ouvido, você sabe o que ouvir. Mas como assim? As coisas de Ivete é maravilhosa. Eu falei, posso te citar uma que não é? E que eu não escuto? Ele falou, cita, a minha sorte grande foi você cair do céu. Pega a Bíblia, vamos primeiro estudar quem foi que caiu do céu. Aí o cara já começou a tremer na base. Né? Aí lá no meio da música fala, é lindo o teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim. Procura saber Lúcifer o que era, serafim, querubim, arcanjo, o que ele era? Aí descobre-se que ele era um querubim. E o brilho nos olhos, que era como chama de fogo e tal. E na queda de Lúcio, o impacto com a Terra, a gente sabe que levantou poeira, né? Poeira! Caramba, Chupa essa! caramba. Aí é revelação, hein, É cara. famosa. É mesmo? É famosa, Não conhecida. conhecia. É que eu não sou do meio pentecostal, né, cara, de conhecida, revelação cara, lá na conhecida, galera. IPB, lá os caras não tem isso daí não. Não. cara. Na IPB não tem nem música, pô. Não. É um aí órgão, já. Não, aí não. Tem o quê? Tem um órgão? Não, tem um órgão, tem Não música. não tem banda. Não, hoje em dia Hoje já tem. tem mais, mas de fato o órgão é mais ligado, sem É, dúvida. Bom, isso que o Wesley falou dentro da O IPB, elemento da Sim, música sacra. sim. Né? os caras iam pegar ele lá e ia jogar ele pra fora da igreja, cara. Desse entendimento do papel do músico no Me perguntaram do o seguinte, rito ali, né? me perguntaram, você ouve música mundana? Eu falei, cara, eu não descobri a música do céu ainda. Se eu te falar que a música do céu era semelhante à música de macumba, você vai me bater? O cara falou, como é que é? Eu falei, o céu era macumbão, cara. Era um macumbão doido. Ezequiel 28:13. No dia que eu te criei para ti os tambores. Deus falando com Lúcifer. Então dentro do cara havia som de... Faz uma música romântica no tambor pra mim. Faz uma balada. Você não consegue. Tambor é batuque. Ezequiel 28. É só ler que o povo não lê Bíblia. É um carnaval de Salvador puro. Aí eu vou deixar no ar. Glória. Por que a maioria das religiões macabras, em respeito às que tem uma vertente de matrizes africanas, porque nem todas as matrizes africanas são satânicas, mas aí você pega que a grande maioria do que é tribal, você não tem orquestra. Eu te pergunto, imagina uma delas, não cita nome. Você já viu orquestra lá? Terreiro, não fala o nome. Você já viu o coral lá? Não. Nunca viu um piano? Uma Não. guitarra? Por que é só tambores? Porque quem nutre o batuque deles e pede pra eles o ponto, aprendeu no trono. Estava dentro dele. No dia que eu te criei, Lúcifer, dentro de ti estava o som dos tambores. Ezequiel 28:13. É só ler, gente. É só ler. Aí você fala, aí você escuta a música do mundo, a música do céu você vai me bater porque era semelhante a som de terreiro. E a música do mundo que eu não virei extraterrestre. Então todo mundo tem que escutar a música do mundo. Sim. Né? Aí fala, mas você escuta música secular, música mundana. Você assiste Netflix? A pergunta que eu fiz pro cara. Assisto.
Netflix pode. Filme mundano. É secular? É o quê, né? É verdade. Ele assiste Netflix, assiste minissérie, assiste série, mas a música... Você tá entendendo o tamanho da hipocrisia? Ou seja, tem que haver um filtro. Eu escuto coisas boas, escuto mensagens boas. Eu não quero saber se é do universo gospel, de onde que é. Não escuto consagração, não escuto obscenidade, não escuto palavrões, não escuto baixaria. Então, meu ouvido tem um filtro. Ok? E a música, ela é uma composição cultural maravilhosa. Satanás, diabo, não deu talento a ninguém. Aquele cara que tá lá cantando para qualquer entidade que você considera satânica, isso é uma escolha religiosa dele. Lamentavelmente, você crítico não chegou até ele para ensinar a verdade para ele. A música dele foi Deus quem deu aquela inteligência, a harmonização, a ritmo, é maravilhoso, é maravilhoso. Tudo é feito de Deus. Acabou. E vai me nutrir. Se eu quero aprender coisa boa, vai me nutrir. Agora é diferente, né? Não, eu gosto de ouvir, pastor, pra colocar um shortinho, pra dar uma empinadinha, que não sei o que. Filho, aí não tem a ver com música, né? Tem a ver com caráter e vagabundice, né? Cara, eu acho isso muito louco, porque eu também, uma vez eu me peguei, assim, acordei, e a primeira coisa que veio na minha mente foi uma música do Wesley Safadão. Opa, pensei que era minha. Eu falei, o Wesley Safadão. Eu falei, rapaz, isso aqui não tá certo não, cara. Isso não tá certo. A música falava de bebida, de cachaça, traição, sei lá. Eu falei, cara, isso aqui tá errado, cara. Começar o dia já com isso na mente, essa é a primeira coisa. É que você ouviu muito no dia anterior, cara. Pô, cara, eu fiquei me questionando com aquilo. E eu, zero problema de ouvir música do mundo. Porque nós estamos tem que ter um filtro no ouvido, tem que ter um filtro no ouvido. Mas eu me peguei exatamente nessa reflexão. Falei, poxa, eu acho que, assim, pra esse momento da minha vida que eu acabei de acordar, acho que não é a coisa ideal pra estar na minha mente. Eu preciso renovar aqui, né? Ter uma outra visão aqui. Sim. Mas o que o Wesley falou é isso mesmo, de fato. Mas você produz, assim, pra artistas do meio secular? Tem produções grandes? Hoje não, porque a fatia que me procura é o universo gospel. Então, não é muito legal você estar num ambiente... Aí você não vai pedir um spoiler da produção do cara. Manda as músicas, deixa eu ver o que você vai cantar. Porque eu já tive experiência de deixar cantar, porque era de um amigo que indicou e tal. E eu viajei, coloco um técnico lá, legal, grava aí. Daqui a pouco o cara me liga, pastor, o senhor tá onde? Pô, tô na cidade tal. E como é que eu faço aqui? Os caras estão fumando cigarro aqui, chegou 2 pastores aqui e tal. Pô, até aí é administrável, né? Qualquer lugar, hospital, qualquer lugar público, não pode, só conversar com jeitinho e tal. Pastor, daqui a pouco, o cara tá aqui, tá querendo manifestar aqui, que ele falou que ele é médium e tocou um negócio aqui que tá vendo uma vibe aí, uma conexão e não sei o quê. Eu falei, caramba, o que esse cara tá cantando? Ah, tá cantando um negócio aqui de preto velho, de Iemanjá, de não sei o quê, de não sei o quê. Eu falei, caraca, tá na casa do pastor fazendo uma invocação. Fazendo uma invocação. Então, por esse motivo, eu não gravo. É mais um bom senso com todos os clientes, bom senso. Com a galera. Eu escuto, tem música que eu escuto, que eu acho bacaninha, eu achei legal. Pô, eu queria umas horinhas lá fazer, eu vou lá, eu produzo com o maior carinho, faço e tal, entrego. É o tal do filtro, tem que ter o filtro. Eu escuto o que é, vejo, pô, legal, vamos fazer. E aí eu faço, porque eu não preciso abrir para o mercado secular. É um estúdio muito movimentado, que muita gente grava, então não há essa necessidade, entendeu? Entendi. Vai falar? Não. Posso falar? Então tá bom. É que nós estamos policiando pra não falar todo mundo junto. Olha aí, cara, pela primeira vez também, cara. Você viu, aí, né? Ó, a galera aqui que tá aqui falou parabéns. Pela primeira vez a gente tá falando todo mundo junto. A gente é acusado de não deixar o cara falar. Convidado pra... também o pessoal nunca tá satisfeito também, né? Esses dias eu vi o Rafinha Bastos, ele tem um podcast desse, sim, né? Sim. E aí o pessoal comentou lá, falou... É do mundo, né? Esses daí não dá pra assistir, não. O som não tá muito bom, a luz tá ruim. E ele falou, mano, vocês pagaram quanto pra assistir? Tá tipo, os caras é crítico pra caramba, né? Os caras gostam, velho. Gostam demais. Já é o contrário, vocês têm que me frear. Junta os 3 aí, porque eu falo pra caramba. Mas pode falar. Ué, sabe o que eu queria saber? O Vinícius até perguntou se você produz, né, secular ou gospel e tal. Tem algum motivo do nosso meio musical gospel, assim, ter tanta polêmica? Tem alguma coisa aí que nesse meio que acontece aí com essa galera? Tudo que floresce tanta polêmica entre eles? O motivo é a santidade alheia. O cara que cobra, ele é o santo. Ele é o cara que não peca. Ele acha que todo crente é um robozinho, que se dá uma corda pentecostal nos dias de culto, né? Ele acha que é um anjinho, que pode tirar a camisa do cara que deve ter um par de asa nas costas. Então, a cobrança, ela é maior.
Não é que a menos polêmica lá fora e mais polêmica, é porque a cobrança aqui é muito grande. A Bíblia já relata isso. Fala pra você primeiro tirar a trave do seu olho, pra depois... Então, assim, como a Bíblia já aponta tudo isso, pra você não julgar e etc, etc... Então fica essa coisa de que tudo é o extremíssimo pecado, né? Ele esquece que ele tem um pecado muito semelhante. Talvez Você sabe que existe até o pecado pentecostal, né? As irmãs de segunda geração têm um pecado pentecostal. Elas falam assim, olha... Só do meio pentecostal. Eu vou te contar um negócio, menino, que eu fiquei sabendo, mas você não conta pra ninguém, né? Pra nós orar por ele. Ó, fofoca agora. Satanás. Então, por isso que tem essas polêmicas. O cara faz, ele é um ser humano como qualquer outra pessoa, tá passivo de erro como qualquer outra pessoa, sujeito a erros como qualquer outra pessoa. Ah, mas ele vive errando. Aí é uma questão de conduta e caráter, não tem a ver com a fé, nem com a santidade, nem com a igreja. Mas o povo coloca lá, não é pastor, quer dizer, todos os pastores caem no raio. Tá vendo? Não é crente? Todo crente cai no raio, por causa do cara que é picareta. Sabe por que eu não falo? Eu não falo pelo seguinte, eu vi isso acontecer com o Pedro. Pedro vacilou, mano. Pedro vacilou, negou Jesus, pô, legal. Aí o que você espera de um cara desse? Pô, o cara tava o tempo todo com a gente, por isso que Jesus já dava uns trancos no cara. Você vê, Jesus vira e mexe, uma vez chamou o cara de Satanás e tal. O homem vai, né, fazer esse burburinho, né, a pancadaria da fofoca gospel. Cancelamento. Jesus ficou de boa. Morreu, ressuscitou. Quando voltou, ele foi buscar um cara. Ele foi na casa de um cara. Foi na casa de Pedro. Chegou lá, o povo tava orando. Aí, olha só que interessante. Chega Jesus, cara, o negócio é muito louco. Depois Jesus vai e surpreende, passando todo a continuação, a extensão de tudo que ele fez em 3 anos na mão de Pedro. Mas peraí, calma. O cara foi o cara que cometeu o erro, que deu uma cara. Você vê aqui, Jesus gosta de quem a gente não gosta, Jesus curte o que a gente não curte, Jesus elege quem a gente rejeita, quem a gente cancela. E o lance é o seguinte, depois do erro do cara, o povo trazia os enfermos para que pelo menos a sombra dele curasse. Ou seja, por que eu não falo do cara hoje? Eu falo do cara hoje. Amanhã a sombra do cara pode curar. Exemplo, eu tive um episódio, todo mundo sabe, com o Thales. Quando houve o pedido de perdão do Thales, eu estava lá em Israel, de lá eu fiz um vídeo, aí pegaram meu vídeo, um monte de blogueiro, associaram com ele pedindo perdão e o Wesley perdoando, como se ele tivesse pedido perdão pra mim. Olha pra você ver como o povo é maldoso. Aí, embaixo, fui ver os comentários, o povo me arrebentando. Pipoqueiro, você foi perdoar esse acima da média, esse não sei o quê. Olha a cabeça do crente. Ele se ligou, se tocou, mas 2 anos depois não importa quanto tempo depois. Pra mim não importa. Ali é dívida cancelada. Ele pediu perdão ou não pediu perdão? Ele pediu perdão. Foi no Raul Gil, Não, antes do Raul Gil, ele sim, fez fez vídeo e depois foi no Raul Gil. Não, ele não tinha obrigação de pedir perdão. Aquela coisa de, eu vou esperar o perdão dele pra... Não. É. Antes disso, eu já via o procurado, a gente já tinha se contado no aeroporto. Cara, eu acho isso muito lindo. Cancelou. Foi, talvez, eu vou ser bem sincero, talvez seja a primeira vez que eu falo isso. Hoje eu não faria um vídeo daquele. Entendi. Pedindo perdão, você disse? Não. Da crítica. Não faria criticando, tá. Rebatendo a resposta. Eu até poderia falar, mas com outras palavras. Por quê? A sombra do cara pode voltar... Não, quer dizer, o cara quando voltar, a sombra dele pode curar. Wesley, mas deixa eu te falar uma coisa. Me parece... Tem a ver com o momento, tá, Marcos? Claro. Tem a ver, pra toda ação, há uma reação. Sim. Eu respondi pra toda a classe dos abaixo da média daquele momento. Exatamente. Ele tem que reconhecer, cara, eu fiz merda. Isso. E acho que foi importante pontuar o que aconteceu ali, né? Sim. Porque senão... pra galera saber. Porque, por exemplo, o fã, às vezes, tem uma coisa meio que de maquiar o que o cara falou, né? E, então foi importante que você até explicou que por exemplo, ele disse que era uma coisa que Deus... Cara, do momento... Que Deus tinha falado pra ele. Aí depois o cara... ele foi corrigir o que Deus falou. Isso, aí fica um negócio meio estranho. Pô, Deus te falou, Deus não te falou. Cara, vou te falar a verdade. Um cara fantástico, um cara que ganha muitas vidas pra Jesus. Sim. Eu lamento não estar potencializado como era antes. Toda a culpa é aquilo que saiu da boca dele, foi a atitude dele. Mas enfim, eu gostaria que tivesse, porque com certeza estaria tirando de tonelada, de rede, de pá, de enxada, neguinho do inferno, ainda mais nessa era, nessa geração toda mimizenta que tem, precisamos de alguns Thales. Ele é uma voz muito forte. Verdade. Então ele foi ferido, talvez eu não vou dizer pelo orgulho, pela soberba, pela falta de sabedoria daquele momento. Tudo é um momento, quando você trupica, você bateu o dedão do pé, irmão, você tem que ser muito crente pra gritar glória a Deus na hora do trupicão. Pra falar aleluia! Mas você falou e xingou e daqui a pouco passou.
o dedo para de doer, passou. Então foi o reflexo do momento, Isso. passou. Tem uma coisa que eu observo, eu acho que alguns artistas, pastores e tal, eles têm muita dificuldade em pedir perdão. Eu vejo assim que por exemplo, tem alguns pregadores do momento agora que eles, né, na visão de quem estuda a Bíblia e tal, os caras falaram besteiras assim gigantescas, de falar que o homem é o centro do evangelho, não sei o que lá. E aí os mesmos, quando questionados, eles tentam falar alguma coisa, mas nunca é pedir perdão pelo que eles falaram. Eu tive Não uma experiência com o próprio Thales. Nós encontramos no aeroporto, na ocasião, ele falou assim, pastor, eu vou te perdoar pelo que você está falando a meu respeito. Quer dizer, eu ali não entrou no meu coração. Foi tipo assim, vaza, não vai dar certo uma conversa entre a gente. Porque quando fala, vou te perdoar, é porque eu não errei, você errou. Isso. Então, é uma coisa mais, não é uma coisa da pessoa que quer realmente pedir perdão. É uma coisa mais do soberbo, é o alimento que eu tenho, mas vou criticar você. Porque o humilde é diferente, me perdoa, não é vou te perdoar. Isso. O soberbo é vou te perdoar, o humilde é me perdoa. Eu até comento com os meninos aqui, às vezes comentei com o Zeca, por exemplo, teve uma vez um determinado pastor que ele disse que Jesus, ao observar Adão, Jesus olha pra Adão falando assim, se eu fosse ele, eu pecaria também. Fala, pô, cara, essa afirmação desconstrói o evangelho, porque Jesus esteve no lugar de Adão e não pecou. E não pegou. E esse cara... Você vê o segundo. Não é? E esse cara não pediu perdão por essa fala. Não. Ele falou assim, o pessoal fica procurando as coisas no meio da minha pregação. Não é? Então é meio complicado. Ó, pra você ter ideia, chega o tempo da maturidade. Depois nós viajamos pra Houston e quando estávamos no avião, o Thales estava junto. Eu fui lá no assento, dei um abraço, conversamos, passamos a fila da imigração toda, batendo papo. Foi lindo, mas depois que ele havia pedido perdão e etc, etc. Qual a conta que eu fecho com isso? Cara, todos nós somos passivos de erro, Sim. de cometer erros. Na balança, a balança ela é muito injusta. Na balança de tudo que ele construiu, essa balança tinha que ser medida. Quantas vidas ganhou para Jesus, a música dele, onde chegou, que realmente, de fato, a nível comercial, era uma coisa assim surreal que Deus permitiu que acontecesse com ele. Até hoje. E, cara, é um cara... Não, e quem anda com ele, ou quem está com ele, descobre que ele não é aquele cara daquela fala infeliz. Ele é um cara magnífico, cara. Ele é um cara magnífico. É um cara humilde, não é um cara soberbo. Aparentou ser soberbo. Quem tá perto descobre que ele não é. Ele não tem nada naquelas ferramentas. Então, assim, é uma coisa que não dá... Talvez nem ele saiba explicar. Não é nem bom explicar, porque já passou. Mas embora, como ficou na história, e hoje estamos na era da internet, que as coisas se reproduzem, é importante falarmos. Mas aquele não é o Thales, com certeza. Já faz tanto tempo, vale perguntar, o Thales é acima da média? Cara, vou te falar uma coisa. Como servo de Deus, hoje eu assino embaixo. Acima da média. Olha aí. Galera, vai pro cortes como aí. Também, né? Como músico também, não, né? eu tô falando Eu tô falando como pessoa, cara. Como pessoa. Eu sei histórias do Thales que foram surgindo depois, coisa que ele não divulga, que não me cabe falar também, coisas de doações, pastor que ele ajudou, obras que ele ajudou e tal. Um coração incrível. Incrível. Nesse aspecto, aí eu assino embaixo, negão, tu é acima da média. Boa. Ô, Wesley, você tem uma parceria também, a gente estava conversando aqui antes com o pessoal lá da Lagoinha também, que nessa área de música aí, os caras sempre fizeram muito barulho, né? Como preparação de louvor, né? Como é que é essa história aí e o quanto que eles investem nisso que você falou anteriormente, dessa preparação do ministro, para o cara entender o papel dele na igreja, na adoração, né? Sim. Eu acredito que uma das maiores escolas que essa geração tem recebido tem sido tudo que tem frutificado ali daquele movimento, aquele avivamento de BH. Teve uma época que foi de Goiânia, né? Teve uma época que foi do Rio. Sim. Eu sinto que a Arca ela vai passeando. A Arca parou ali em Belo Horizonte um tempinho e levantou muitas coisas boas. Levantou Santa Geração, levantou Paixão, Fogo e Glória, levantou Nívea, Diante do Trono. Fernandinho. Não, Fernandinho é Espírito Santo. Espírito Santo. Mas tem conexão muito forte também isso, lá com a Lagoinha, né? Eu tô falando exatamente de lá. Não, com a Lagoinha não muito. Com a Lagoinha, o que eu tive recentemente foi uma escola que nós vamos fazer agora com a Raquel. A Raquel, ela lidera todos os ministros da Lagoinha e a gente tá muito junto agora. Por incrível, agora, acredito que nos próximos 20, 30 dias vai sair projetos de mentoria, em que eu vou estar fazendo também junto com a Raquel.
que eu a conheci, já conhecia do trabalho que ela faz justamente de treinamento para esse setor de ministros e tal, até porque todas as Lagoinhas se submete aos treinamentos, aos ensinamentos e tal, e ela é uma das mestres dessa escola que é a Lagoinha. E aí, agora com essa onda do Clubhouse, eu entrei no Clubhouse, ministrei umas... E aí você acaba se conectando com muita gente. Aí ela me procurou no WhatsApp, falou, cara, e tal. Quando eu fui ver quem era, eu falei, caramba, é ela. Legal. Que legal. E aí já desenhamos uma escola junto, tá vindo coisa boa aí. Você tem um livro escrito, né, Wesley? Sobre adoração. Tá saindo né? 3 livros agora. Eu fui obrigado a fazer um livro, que o nome do livro é... Retrovisor versus para-brisa. Eu tive que fazer. De mecânico? Porque foi um vídeo meu que bombou, deu quase 16 milhões de views. Fala sobre isso. Não, que eu falo sobre pretos versus negros. Não tem a ver com adoração. Só que ali eu fiz uma metáfora do para-brisa e do retrovisor. Aí a família do Bolsonaro postou, o Eduardo postou, eu vi toda a galera de direita postando, aí eu falei, caramba, o negócio explodiu. Aí eu senti que, por causa de se alimentarem pelo que eu estava falando dentro desse assunto, é um assunto vago. O que se tem muito é o que se fala das origens, das matrizes, e pouco se fala de quem você pode se tornar pós-era escravidão, pós-abolição da escravidão. Para quem não viu esse vídeo, explica aí o que é. Esse vídeo foi quando começou esse movimento de vidas negras importam, Black Lives Matter, né? Uhum. Então eu mostrei algumas coisas no vídeo relacionado a você não se prender ao seu histórico. Mas o histórico do passado, a sua origem, as nossas origens, nós sofremos, eu não sofri. Ah, as origens qual? A europeia? Nós somos colonizados pela Europa ou pelos índios? Ah, a africana. Ah, então vamos voltar lá na África para entender. Antes deles virem para cá. Vendiam escravos? Quem vendia para quem? Se na África só tinha preto. Então era preto vendendo preto, preto batendo em preto, preto... Então assim, só aí você já vê que há um confronto de informações. Porque na embarcação de Cabral, por exemplo, quando veio para cá, não vem falar para mim que veio navios com negros e que eram mais do que os índios. Não, era pouca gente. Ou seja, eram dominados pelos brancos a escravizar os próprios negros. Ah, mas é uma questão de herança. Então vamos falar de herança? Vamos, então vamos para a Bíblia. Porque o crente que quer se vitimizar por ele ser negro e quer dar moral para Zumbi dos Palmares, que tinha escravo. Zumbi dos Palmares era um escravo que tinha escravo, que gerenciava escravo, que chicoteava escravo, era negro batendo em negro. Né? O dia da consciência negra, por exemplo, é o dia do sofrimento, porque você vai lembrar o sofrimento. Sabe qual que é o dia do sofrimento do judeu? Páscoa, Pessa. Ele não lembra o dia que sofreu, ele lembra o dia da libertação, o dia que saiu do Egito. Olha a cabeça como é diferente. Ele não tem o dia do mártir, por causa do holocausto de Hitler, da era nazista. Não. Eles comemoram Páscoa, o dia que saiu do sofrimento e foram libertos. Eu comemoro a libertação, enquanto o escravizado vai trazer a consciência negra. Porque tem que lembrar a dor, tem que lembrar o chicote, tem que lembrar a desgraça. Aí vamos falar de herança? Vamos, então vamos lá para o Egito. Por quê? Porque o Egito fica na África. Então vamos falar de negro. Então quem escravizou os brancos primeiro foram os negão. 430 anos dando chicotada nos brancos. Vidas brancas não importam? Só a vida negra. Então, quando eu bati esse confronto de que se é herança, então hoje a geração afrodescendente pode estar, então, já que falam de herança, então vamos imaginar que esteja herdando o que vocês fizeram lá no Egito. Porque tudo que se planta, colhe. Mas, ué, você não acha perigosa essa fala não, aí? Não acho, porque eu sou preto, eu me defendo em qualquer tribunal. Não, tudo bem, mas digo assim... Eu vou completar, deixa eu só completar. Tá. Aí quando eu bati de frente, o que eu trouxe pra ele? Eu tô falando contra os negros, não porque eu sou negro, eu amo a cor que eu tenho. Sim. Agora a questão é, eu vim de gueto, eu vim de uma favelinha, eu vim de um barraquinho de madeira, eu vendia chocolate do trem. E aí quando você olha, tá, pera lá, então o lutou, não é um cara que teve oportunidades, eu inventei minhas oportunidades, eu nunca tive empresário, nunca tive nada disso, eu inventei minhas oportunidades. Aí você fala, pô, qual é a era que tá reprimindo? É a era que você fala que vidas negras importam? Então vamos para a era próxima dos escravos, que o preto daquela época sofria muito mais, racismo e tudo mais, ok? Então vamos falar da época de Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis? Negão. O que esse negão fez? Ele fez um lugar que os brancos deitam e rolam. Senta como o grau máximo da mentoria inteligente do branco. Academia de Letras. Como que um preto fundou a Academia de Letras perto da era da escravidão? Quando se quer, faz. Quando não se quer, dá uma desculpa. Então, se escorar no passado,
Se alimentar do passado é esquecer o que você pode construir pro seu filho, pro seu neto, pro seu bisneto, pro seu tataraneto. E é onde eu falo. Aí você tem um para-brisa de todo tamanho. Né? Olha o tamanho do para-brisa, mas eles olham pro retrovisor. Passado, senzala, chicote, lá atrás. Olha o tamanho da janelinha e olha o tamanho do futuro que você pode ampliar para você. Então lembra, sem pedir que os seus ancestrais, o sofrimento, a dor dos ancestrais, se você quer buscar alguma coisa ancestral, busca em Jesus. Ele é seu ancestral de sofrimento, de até a última gota de sangue, e veio para salvar o preto e salvar o branco. Acabou. É isso. Racismo sempre vai existir. Eu vi racismo em um país onde só tem brancos, na Europa, de um bairro contra o outro. Branco contra branco, porque uns tem pitinha e tinha um nariz mais chateado, né? Mas um narizinho de batata, porque era mistura com negros. Eu falei, caramba, que negócio estranho. E um queima a casa do outro e são brancos. Aí você vai na África, você vê negro racista com negro, porque tem os neguinhos do nariz mais afilado, porque se relacionaram com europeus. Então não está na raça, está na consciência. Quando a pessoa entender o que é isso, trabalha, cara, vai ter. Ô, seu macaco! Aí eu descobri que tem macaco branco, pronto, os brancos tá lascado, eu só chamo eles de orangotango. Eu vou matar o cara que me chamou de macaco? Aprendi a amar os macacos de tanto que fui xingar de macaco. Olha que gostoso. Que lindo. Isso é mente liberta. Quando o cara tem a mente liberta, ele avança. Ou então, ele vai passar pela pior senzala, não é a da história, é a que ele guarda ideologicamente. Entendi. Mas assim, eu imagino que você seja acusado de ignorar o que aconteceu. Não ignoro. Não. Digo assim, eu imagino. Tô fazendo como se fosse Sim. Então a sua ideia não é ignorar o que aconteceu no passado, mas é que não as viver pessoas o passado. não fiquem presas. Entendi. Não viveu o passado. Não viveu o passado e não acusar o branco que ama o negro, o branco que gosta do negro, o branco que casa com o negro. Porque se vidas negras importam, eu tô tirando então a vida do índio do radar, eu tô tirando a vida do branco do radar. Ah, mas e o privilégio? Que privilégio? Tá cheio de branco passando necessidade, pedindo cesta básica? Eu faço evangelismo na cadeia, os brancos... Eu vou fazer uma coisa, tá? Quando ocorreu um fato de confronto no mercado, ah, mas foi racismo. Se fosse um branco, teria apanhado do mesmo jeito. O cara dando na cara de 2 segurança, teria apanhado se fosse branco do mesmo jeito. Mas não, mas vamos pegar o episódio para dizer que é racista. Ok, então vamos lá. Vamos tocar fogo no mercado? Vidas Negras Importam? Vamos tocar fogo no Carrefour. Legal, então vou dar uma dica pro pessoal. Entra no Google agora e coloca assim, maiores traficantes do Brasil. Coloca aí, vai aparecer as fotos. Você vai assustar. Branco. Tem lá uns 2, 3 pretos. Vai na casa do traficante que mata nego todo dia no micro-ondas, no morro. Toca fogo na casa do traficante, o seguidor de Vida Negra Importa, pra mostrar que você é macho. Você queimou o Carrefour, queima a casa do traficante, que é branco. Falei. Aí, mas olhando pro tratamento da polícia, você citou aí do caso do mercado e tal. Outro caso que começou Vidas Negras Importam. George Floyd. Foi racismo. Exatamente. Foi racismo. Então tem que mirar no George Floyd, não é nos brancos. Porque imagina quantos brancos morreram nos ataques no meio da rua. Eu soltei um vídeo que eu fui censurado. Eu mostrei um senhor passando e o cara vindo dando tijolada na cabeça do senhor. Um negro matando o senhor branco porque estava passando no dia do movimento da passeata do Black Lives Matter. O que ele tem a ver com o policial? Aí tem um outro policial que eles pegaram a tampa de ferro. E vai lá no meu canal que vocês vão ver. Jogaram, bateu, pá, decepou a cabeça do cara, o cara cai no chão, um policial. Esse cara não tem família? Esse cara não tem filhos? Saquearam a loja em Nova York, da Nike. Aí depois que saquearam, os negão saindo com as calças aqui na bunda, as cuecas de fora, e com aquele monte de tênis na mão e tal. Pô, legal, que bacana. Vamos lutar pelos direitos, vamos roubar a loja dos outros. Aí fomos descobrir, a gerente da loja era uma negra. 80% dos atendentes eram negros porque o bairro é negro. É um bairro negro. E os caras foram lá e saquearam a loja, porque o dono é branco. Branco não, é um chinês. Era um chinês que tinha funcionários negros. Saquearam a loja do cara. Aí eu te pergunto, se vidas negras importam, e eu me isolo no mundo dos negros para defender os negros e pedir projeto para negro, isso aqui eu estou buscando o quê? Direitos ou privilégios? E se eu estou isolando o negro separado das demais raças, quem é o racista? Pensa. Isso você está falando da forma de como a gente combate o racismo, todos os erros. Mas o que deveria ser feito então? Não estou querendo defender, falando que estão certos. Não tem o que deveria ser feito. Maldade vai existir. Não importa a cor da pele, o cara é mau. O cara é mau. Eu conheço muito... Olha, eu vou para Haiti todo ano.
Eu tenho um trabalho de doação, que eu peço doação para eles, diretamente na conta deles. Eu comprei uma TV de 65 polegadas, inclusive tá em andamento o sorteio. Vai ser dia 12 de março o sorteio. Legal. Você não vai assustar, não? Eu mostro os pretinhos, comendo terra, comendo barro. Gente, tá aqui a conta deles, manda diretamente para eles. Mas quando você mandar, manda no meu celular o comprovante, porque cada R$50 equivale a um número para sorteio. Então quem doou 100 ganha 2 números, 150 ganha 3 números, por aí vai. E vai chegando para mim os comprovantes e os perfis das pessoas. Oi, pastor, mandei lá, olha aqui, meu comprovante, R$500. Né? Então são 10 números. Pô, que legal, agradeço e tal. Eu vou e vou salvando as pessoas. Né? Doação a IT 1, doação a IT 2 e 3, com algum seu nome, eu vou salvando como número, né? Chuta. 90% branco, que ama os negros e doam pros negros. A tomar banho na soda, velho. É que é um contraponto que às vezes a gente não escuta, né? Eu não sei, assim, fico com a impressão, né? E assim, hoje... Que é uma hoje em fala dia- que não tem espaço, né? E hoje em dia tem muito lance também do lugar de fala. É legal. É. O Wesley falando como negro, assim. Sim, Que eu acho sim. que a gente falando também tem aquela coisa dos caras falarem. Você não tem, vocês não podem falar, vocês não têm autoridade pra falar sobre isso, né? Sim, não Então precisa é legal ele falar sobre o maior isso. workshop né? disso, o Brasil teve agora. O quanto eles são ridículos. O quanto eles são medíocres, são pobres, de espírito, de mente, de ideias. É só assistir aquele lixo do BBB que você vai ver. Aquilo ali foi mais explícito que tudo. Não precisa o Wesley explicar, não precisa ninguém rebater. É só assistir aquela porcaria que vocês vão ver o quanto é podre a ideia deles. Da militância deles. Aí você vê, cara, isso não é avanço, isso não é evolução, isso não é sociedade, isso não é lidar com amigos. Esse povo não tem amigo branco, não tem um parente branco. Se vê um branco, vai fazer o quê? Vai pro outro lado da calçada, vai cuspir. Então eles se defendem do racismo sendo eles os maiores racistas. Essa é a grande verdade. É que o povo não tem coragem de falar. Ou não tem coragem ou porque não pode falar por ser branco. Eu falo, eu sou preto. O pior racista é o preto vitimista. A gente queria gravar na segunda-feira passada aí, o Zeca falou que ia ficar votando na Carol com K, que não tinha tempo. Falou, não tenho tempo pra gravar essa semana não, que eu tenho que ficar aqui votando na Carol. Cara, não tinha como fugir, né, cara? Mas o que o Wesley falou é verdade se você analisar esse número de rejeição dessa turma aí, né, que tem saído Ué, aí. vai de falar lá, pra mim né? que quem votou na Carol com K foram brancos, que eu odeio ela? não, Os não, próprios negros. Sim, Não, sim. ela não fala a nossa língua. Não é isso. A militância não é isso. Eu vi um monte de vídeo, o povo dela contra ela. Ou seja, gente, vamos ser negro, mas vamos ser gente. Sabe aquela coisa? Aí no vídeo que eu falo que eu falo, vamos ser negro, mas vamos ser gente, porque eu não acredito no negro gente, tá? Eu não acredito no negro gente. Negro é bicho. Eu acredito no preto gente. Preto é cor. Preto é cor, preto é raça. Você não toma cafezinho negro, você toma cafezinho preto. Coisa boa é preto. Você não ganha uma grana negra, você ganha uma grana preta. Então, quando fala preto, fala bom. Quando é negro é ruim, é ovelha negra, câmbio negro, vala negra. E o negro, no original da palavra, já veio como amaldiçoado. Então, até aceito, quando não vem embutido na ideologia, falar, pô, legal, tô vendo que é legal. Ô, nego, aí, por exemplo, o jogador do Flamengo, né? Aí, de repente, o cara me chamou de negro. Vai chamar ele de Branca de Neve? Se o cara é preto, é umas coisas que não dá pra entender. Então, ou seja, o negro virou uma bandeira de defesa ideológica. E é raça. Negro é raça. Por quê? Pra diferenciar eu de vocês. Você que é mais branquinho. É pra dizer, eu tenho raça, você não. Porque se a sua cor é branca e a minha é preta, então a minha raça tinha que ser preta, não negra. É questão de inteligência. O dia que o negro entender isso, ele fala, cara, eu sou negro. Eu deveria ser preto. Eu tô me tornando ideologista. Tô me tornando defensor de uma cor. Eu tô potencializando uma cor para minimizar a outra. E aí isso vem com a patente e o carimbo final, que vidas negras importam. Isso é diabólico. Ô Wesley, você como pastor de igreja mesmo, igreja local, né? Como que você lidar assim, com esses vídeos, com essas polêmicas, com essas exposições? Tem problemas dentro da igreja? Já foi membro da igreja lá te cobrar, ô pastor, não deveria ter falado isso, ô pastor, não é bem assim e tal. Sempre tem. Não, eu não sou pastor de igreja. Eu sou um dos discípulos do pastor Abe. Eu sou da Igreja da Paz, da Paz Church. Mas a minha opinião ela é muito livre. Né? Muito livre assim, a igreja entende muito bem. Até porque o que eu falo é sempre de acordo com o coletivo, não anticoletivo. Por exemplo, você falar mal do que é um ideologista negro
Então você está defendendo que o negro pode se dar muito bem com o branco. Então eu estou falando de harmonia. Jesus pregaria isso. Jesus não pregaria a defesa de que o povo de Israel presta e os demais não prestam. Ele já fala isso, que ele veio para aquele povo. O povo não recebeu, então agora eu sou de todos. Então ele não falaria, não, vim para os negros. Jesus não pregaria o vidas dos judeus importa. Jesus não pregaria isso. Né? Então, a minha fala, ela pode ser desconstrutiva na cabeça daquele que ele quer uma defesa para uma raça, para uma fatia, para um time. Mas se você pensar de forma social ou cristã, eu estou abrangendo a todos. O que eu mais quero é que esse cara deixe de ser vítima e passe a ser alguém, independente da cor dele. Mostra que você pode ser um grande empresário sendo negão. Mostra que você pode ser um pastor de sucesso sendo negão. Ah, mas e o racismo? O racismo vai existir? Vai. O cara deixou de te vender porque você é preto. Racismo. O cara não quer te atender no balcão porque você... Racismo. Aí é polícia pra ele. Agora, porque te chamou de preto? Porque te chamou de negro? Porque te chamou de macaco? De urubu? Pô, escolhe mais bicho aí. Se for os bichinhos pretos aí, se for bonitinho, pode me chamar. Eu acho lindo. Ô Wesley, a gente, infelizmente, o nosso tempo tá passando aqui e rápido, né? Mas antes de encerrar, eu queria aproveitar pra gente colocar mais uma polêmica aí no ar. Mais uma questão aí. Mais uma? Mais uma, né? Mais uma. Que você já falou bastante aí da família Bolsonaro. Do pessoal repostando as suas coisas, tudo. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com a família, com ele, não sei se existe, como é que é. E como é que você enxerga essa relação dele com a igreja cristã no Brasil atualmente? Cara, é simples. Observe. A liberdade de expressão, ela te dá um aspecto de que você pode infringir regras de princípios, né? Só um cara, quando cristão, não importa se é o cristão católico, se é o cristão, digo, o que segue Cristo, ele vai se sentir incomodado de você, por exemplo, ter acesso a uma propriedade minha porque ela está em uso inadequado e você pode ser usufruir do direito meu de proprietário, né? Como você escolher, deixar que um filho escolha se ele vai dar beijinho em menininho ou se a menina vai beijar a menina. Você é o pai, mas o Estado quer dar essa liberdade de escolha dentro da ideologia de gênero. Aí você vê que os museus, como que funcionava? Funcionava o museu com verba da Lei Rouanet, aí você chega para levar uma criança, tá lá o vilipêndio, tá lá um Jesus com, desculpa a expressão, com um crucifixo enfiado no ânus, aí você tem um cara mijando na Bíblia, aí você tem mais, a criança tá vendo aquilo. É uma liberdade. É a liberdade, tem que ter, é cultura. Quando você encontra uma pessoa que confronta com os temas Deus, pátria, família e prega princípios, você vai confrontar. A América viveu isso com o Trump. Então, mas ele falhou em área X, área tal, área... Administrativamente, você vai ter inúmeros braços para você acertar e você falhar. No contexto de você colocar nos trilhos princípios, Deus, pátria e família, você vai ter problema em qualquer lugar do mundo. Seu nome pode ser Antônio, Marcos, Bolsonaro, Wesley, você vai ter. Quando você vê que a questão, a área artística começa a se coçar, porque não tem mais a verba da Lei Rouanet, que era para patrocinar teatros onde você faz artes, e nessas artes que você utiliza a arte do corpo, e você pode fazer uma performance nu, mas a criança está vendo, e a criança tem que tocar o cara nu, então, mas é arte. Quer dizer, tudo isso tem a ver com o plano de governo liberalista. O governo liberalista, que é o governo o social, onde vai pegar o socialismo e também o comunismo, eu tenho que respeitar o seu direito. Tanto que existe agora a linguagem para o gênero. Eu tenho que falar que é dile para ile, entende? Então, essa política toda no pacote, a gente não entende. Que isso afeta você como cidadão, como pai de família, afeta você como família, como cristão. Então, quando você coloca uma pessoa que confronta isso, você vai arrumar briga. Você vai arrumar briga. Só que por trás de tudo isso, existem inúmeros fatores de como que eram feitos os repasses. Eram repasses, eu vi um teatro que ele recebeu $1.800.000 para os caras fazer 3 performances no chão.
como cobra, um dentro do outro e tal, e pegando no pênis do outro, aquela coisa toda e tal, chamada lixo humano. Não sei se já viram essa peça, lixo humano. Eles começaram a fazer agora no meio da rua. Eles põem um monte de lixo, assim, um monte de jornal, e fazem. Eu até postei um dia desse aí. E tinha verba pagando isso. Quando foram puxar a capivara, 1.800.000 de verba de Lei Rouanet. Pô, calma lá. Aí quando o cara bate de frente, confronta, ele é um demônio, ele é o fascista. Presta bem atenção. Ele é o fascista. Ele é o... Vamos começar com todos os istas, né? Ele é o machista, que nunca bateu numa mulher. ele é o... Vai lá, me dá outros istas aí, vamos lá. Machista, racista, que anda com preto. Anda com preto e não tem um crime de racismo. Ele é o assassino que nunca matou ninguém. Ele é o genocida. Presta bem atenção. Tem um cara que foi na China fazer uma reunião em agosto de 2019 e comprou vacina. A coisa começou a estourar em novembro. Chegou no Brasil em março. Em fevereiro teve carnaval. Se o cara tá lá atrás, 7 meses atrás, comprando vacina, como que ele sabia que ia ter pandemia? E se sabia, por que não protegeu do carnaval? Tava aquecendo o produto? Qual produto? O produto se chama morte. Pra quê? Pra lucrar. Porque agora precisa vender para governos e para prefeituras. E quem comprar se dá bem. Não se sabe quantos bilhões foi amarrado aqui atrás. Então, aí acontece todo esse movimento. Mas o genocida é o Bolsonaro. Você entende? Há uma composição oculta. E o povo não está entendendo isso. Então, a minha defesa é pelo que eu enxergo, a minha ótica não é política. A minha ótica é no quebra-cabeça de como está sendo montada a situação. Aí, você não tem mais aluno dando tapa na cara de professor. Fala a verdade para mim. Qual foi o dia que você ligou que você viu um político preso? Em 2 anos de governo, que você via toda semana. Toda semana tinha um vereador preso, tinha um deputado preso, né? Eu já fazem 2 anos, quase 2 anos e meio, que eu não vejo um jornal nacional, por exemplo, para dizer assim, e foi preso hoje na Câmara Municipal. Não tem mais político preso. Acabou a corrupção. E o cara tá errado. Mas isso não quer dizer que acabou a corrupção, Wesley. Não, aí você tá fazendo um raciocínio muito simplista. Não. É simplista, porque o universo é muito grande. Simplista tipo porque o universo é muito grande. Não, digo assim, sou obrigado a discordar. Porque só porque não tem gente sendo presa, quer dizer que acabou a corrupção? Mas até tem também exposto, né? O laranja lá do... Sim, teve o cara lá que era do governo Bolsonaro, que tava com o Queiroz, tava cheio de dinheiro lá na cueca. Lá. Eu liguei. Teve alguns cantos, alguns é importante. Esse alguns é importante. Nós vivíamos no quadro diário de prisões. Então eles ficam buscando. No caso Queiroz, no caso Flávio, porque como não tem como bater o cara que tem 39 anos de vida pública e não tem bicho, não é possível que 39... Esse cara é muito bom. É mito de verdade. Porque em 39 anos não apareceu um cara pra falar. Eu sei uma dele de 20 anos atrás. Wesley, eu sei uma dele de 15 anos atrás. Me mostra uma. A notícia mais recente não é aquele deputado do PL que foi preso, aquele careca? Qual é o nome do deputado? Não sei o nome dele. Pensei que era Bolsonaro. Não tem, não atinge Bolsonaro. Mas é o que eu tô falando, não tem. Mas essa do Queiroz assim, é um caso que atingiu. Amigo, não atingiu, ele foi potencializado. Qualquer coisa que você pegar, vamos ter que maximizar. Não tem nada quando o cara, vamos maximizar isso aqui. Por exemplo, no caso, na era do mensalão, pegaram o Roberto Jefferson pra bater no cara, por causa de R$3.000. Ele falou, agora eu vou derrubar todo mundo. Por causa de 3 mil, porque repassaram pra ele 3 mil. Por causa de 3 mil eu vou morrer, eu vou derrubar todo mundo. Aí derrubou milhões por causa de 3. Então assim, é uma coisa que não dá pra se discutir, porque por trás disso, Marco, o universo político é muito sujo. Sim. E o cara, bicho, segura um rojão todo dia e toda hora no peito. Sim. É todo dia e toda hora. Imagina, é ameaça de morte. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de finalizar. Mas você fecha com ele em tudo ou você consegue enxergar também as partes que ele erra num quesito de um representante da igreja cristã? Não, ele não é representante da igreja cristã. Eu não votei no pastor, votei no presidente. Eu sei, mas ele levantou essa bandeira, teve oração, Wesley. Porque ele é cristão. Porque ele é cristão. Você queria que tivesse o quê? Se ele fosse do Urbano, ia ter um... Mas ele utiliza da bandeira cristã como plataforma política. Ele utiliza e erra? Não, o que eu digo é assim, por exemplo, vamos supor, algumas posturas dele... Porque se ele utiliza e erra, tem que tirar todos os pastores do altar. Deus não viu um justo sequer, cara. Não é em Bolsonaro que eu vou achar. Eu sei que você é um simpatizante do governo dele. Não, sou amante, sou apaixonado. Mas você eu sou defensor. Você acha que tem pontos que ele erra ou não? Ele não erra em nada? Cara, ele pode errar como ser humano. Como administrador, ele acertou em tudo até agora.
Até na questão da arma, tudo isso você Rapaz. concorda. Ué, Jesus falou assim, tá na hora de vocês venderem as capas e comprarem espadas. Por que você quer com o discípulo com espada? A troco do quê? Por que o discípulo tinha que andar com espada? Se o próprio Jesus mandou andar com espada, na hora que precisou, ninguém tinha, só Pedro tinha. Aí Jesus foi lá e corrigiu. Mas não é... Mas disse, olha, fica esperto. Mas é isso que eu tô te falando, não é o mesmo Jesus que repreendeu Pedro quando ele dá a facada? Não, ele não repreendeu Pedro. Ele simplesmente disse, não há necessidade disso. Guarda. Agora não, vocês vão... A arma é para defender, é uma defesa. Ele disse, é hora de vocês venderem suas capas e comprarem espadas. Pra que essa espada, irmão? Pensa. Jesus falou, a arma é a defesa de vocês, a minha eu não quero me defender, eu vou me entregar para morrer. Vocês se defendam. Foi o que Jesus disse. Queira o crente ou não. Então, por exemplo, você acha que até agora tudo que ele faz pra você entendi. Não, de plano geral, tô falando de plano governo. Governo. Auxílio, o que é relacionado à escola, o que é relacionado aos governos que são contrários a eles. Tudo isso eu somo no papel. Como que eu trataria? A mente Wesley, tá? Como que eu trataria? Por incrível que pareça, eu vou de encontro a tudo que ele trata. Assim, de encontro de casamento. Cara, eu agiria assim. Até na questão da pandemia, tudo. Obviamente. Lockdown nunca salvou ninguém, nem aqui, nem em qualquer lugar no mundo. Ué, eu vejo o quadro de morte de São Paulo e vejo os lockdowns que foram feitos, qual foi o resultado? Então, o que tem que ser potencializado? O seu cuido, a máscara, o álcool gel, o isolamento, isso tem que ser respeitado. Porque quando você quebra a economia, a culpa é do Bolsonaro. Você entende que o canhão é sempre mirado nele. Uma outra questão. Tira o cara do raio, ele não pode agir. Quem tem que agir são os prefeitos e governadores. Aí quebra a economia. Não, mas a culpa é dele. Mas ele não pode agir. Quando ele age na impulsão, porque ele é hemorrágico. Aí ele vai pra rua, aí você vê o nível de rejeição dele. Solta o Lula na rua. Solta o Boulos na rua. Solta o Dória na rua. E solta o Bolsonaro na rua. Aí você vai ver quem tá certo e quem tá errado. Muito bom. A melhor resposta é o povo. Cara, é muita coisa pra gente pensar aí, né, cara? Bacana. Fica aí pra você refletir sobre tudo isso que falou aí também. E depois põe lá nos comentários o que você achou aí. Vamos. Se tem mais, o Wesley volta um dia aí pra falar, mano. Vai ter muita coisa pra falar. Tem muita coisa. A gente não conseguiu abordar todas as polêmicas. Fomos longe. Mas a gente já falou bastante coisa. Wesley, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, estar aqui. Aproveita e passa aí seu perfil no Instagram pro pessoal ter acesso a essas polêmicas todas aí. Wesley Ross. Então, engraçado, você não vai achar muita polêmica lá, não. De vez em quando eu faço um vídeo. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre a vacina. Quando eu falei dessa história, que o cara foi lá em agosto e assinou. E eu mostro um vídeo ele falando, eu assinei em agosto de 2019. Eu falo, opa, pera lá. Assinou em agosto de 2019. A primeira notícia da pandemia veio em novembro, dizendo que estava matando o povo lá na China. Ué, como que a pandemia está em novembro e o cara comprou vacina em agosto? É um depoimento muito burro. Ele quis dizer assim, houve uma reunião, participamos, a gente sabia já do que ia acontecer. Foi uma coisa combinada. Foi um mercado, isso é um mercado, o mercado da morte. Só que para nutrir o mercado da morte, precisava de um gestor, não precisava de um político. Alguém que entende de negócios, vamos negociar. Chegou a 16 milhões meu vídeo, o Instagram derrubou meu vídeo, né? Desculpa, Dória, a próxima vez eu pego leve com você. Não derruba o canal dos caras, tá? Eu sou só um convidado, tá bom? Não derruba mesmo, não. Pelo amor de Deus. Ainda que a gente queira, mas não, né? Não, cara. O caminho do cancelamento é duro. Wesley, obrigado de novo aí, cara, pelo carinho aí. Foi super bacana a gente poder conversar e refletir sobre isso. Amém. Reafirma aí nossas redes sociais aí pro pessoal. Nossas redes sociais aí em todos os lugares, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Você acha como @Roda Bíblica Podcast, Roda Bíblica Podcast. Também temos o canal de cortes. Aí você quer ver o Wesley falando que o Thales é acima da média? Você vai lá no canal de cortes. Isso é um bom corte. Você vai lá no canal Cortes, Roda Bíblica Podcast no YouTube, que você acha a gente lá em todos os lugares. Muito obrigado, viu, Wesley? Poxa, mano, eu que agradeço. Valeu. Show de bola. Mesmo. Foi muito bacana. Valeu, obrigado aí pelo carinho, pela audiência aí. E até a próxima semana com mais um Roda Bíblica. Valeu. Valeu.